Olá, tudo bem? Vamos hoje falar sobre fenômenos envolvendo gases, transformações gasosas. É muito importante nós lembrarmos que estamos envolto de uma grande camada de ar e que esse gás à nossa volta ele está em todos os lugares. Quando se fala sobre o estado gasoso, nós temos que lembrar que ele é um estado fluido da matéria. Lembra que nós temos o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Para estudar esse estado físico, precisamos levar em consideração as seguintes grandezas, que é a temperatura, a pressão e o volume. A essas grandezas nós também chamamos de variáveis de estado. São as variáveis de estado do gás. Bom, quando se fala de temperatura, a temperatura ela representa a medida do grau de agitação das moléculas. Utilizamos a escala absoluta para indicar o valor da temperatura de um gás, ou seja, a escala Kelvin. Quando se estuda os gases, você também pode observar que a temperatura muito utilizada é a temperatura em graus Celsius. Então nós passamos essa temperatura para a escala Kelvin. Temos também a pressão como sendo uma variável de estado. A pressão de um gás está relacionada com o valor médio da velocidade das moléculas que o compõem. Então você pode imaginar, né, um gás está dentro de um recipiente, você coloca uma certa pressão sobre esse gás, as moléculas elas vão se comprimir e o fato de elas se comprimirem, né, faz com que o seu movimento ele possa ser um pouco mais retardado devido ao baixo volume que você está imprimindo a elas. A terceira variável de estado é o volume. Os gases eles não possuem forma definida e ocupam todo o espaço onde estão contidos. Então essas são as nossas três variáveis de estado, três grandezas que acompanham o estudo, né, do estado gasoso. Quando se fala das variáveis de estado, nós vamos hoje observar com mais clareza as transformações gasosas. No século XVII, vários cientistas realizaram experiências com o intuito de descobrir as particularidades das transformações gasosas. Dentre eles, podemos citar Torricelli, Robert Boyle, Mariotti, Guericke, dentre muitos outros cientistas. Em seus estudos, o procedimento consistia em alterar uma das variáveis de estado e observar o comportamento das outras. Ou seja, temperatura, pressão e volume, a intenção aqui era deixar uma dessas variáveis constante e observar como que as outras se comportavam. Fazendo isso, eles observaram que, para determinar de forma significativa a relação entre uma variável e outra, era necessário fazer com que a terceira não sofresse alteração, ou seja, permanecesse constante. Agora, nós vamos observar os tipos de transformações gasosas. Eu peço a sua atenção para observar as peculiaridades de cada uma delas. A primeira nós chamamos de transformação isotérmica, ou lei de Boyle-Mariotti. Observe a palavra isotérmica. Iso quer dizer igual. Térmica se refere à temperatura. Então aqui nesse caso a temperatura ela vai ser constante. É a transformação na qual a temperatura do gás se mantém constante, variando sua pressão e o seu volume. Observe essa expressão matemática. Nós temos aí dois estados do gás. Nós temos o estado 1 do gás e o estado 2. No estado 1 do gás, você observa que nós temos a pressão 1 vezes o volume 1, sendo igual a pressão 2 vezes o volume 2. Aí você poderia dizer, mas professor, onde está a temperatura? A temperatura não entra na expressão matemática porque ela é considerada constante. A temperatura não vai variar aqui. Então você tem essa expressão. Com a temperatura sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, a temperatura se mantém constante
e a pressão e o volume vão ter uma relação inversamente proporcional. Ou seja, aumentando-se a pressão, diminui-se o volume. Aumentando-se o volume, diminui-se a pressão. Observe aí nessa representação, nesse meu recipiente do meio. Você tem aí um gás dentro desse recipiente. Quando você olha para a esquerda, que eu tenho um aumento da pressão, você nota que o volume diminui. Quando você olha para a direita, em que eu tenho uma diminuição da pressão, você observa que existe um aumento do volume ali. Eu posso também observar isso, né, graficamente. A relação entre a pressão e o volume é uma relação inversamente proporcional. O segundo tipo de transformação gasosa aqui em questão é a transformação isobárica, ou lei de Gay-Lussac. Isobárica. Iso quer dizer constante, bárica se refere a barômetro. O barômetro é o nosso aparelho utilizado para medir a pressão de um gás. Transformação isobárica é a transformação na qual a pressão do gás se mantém constante, variando o seu volume e a sua temperatura. Quando eu observo a expressão matemática para representar essa transformação, nós temos aí volume 1 sobre a temperatura 1 no primeiro estado do gás, igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Nesse caso aí é o segundo estado do gás. A minha pressão ela se mantém constante. Volume e temperatura variam. Com a pressão sendo mantida constante, a massa de determinado gás ocupa um volume diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, a pressão se mantém constante, se a minha temperatura aumentar, o meu volume também vai aumentar. Se a temperatura diminuir, o meu volume também vai diminuir. A relação é diretamente proporcional. Observe um exemplo importante. Nós temos um certo gás em um recipiente e você aquece esse gás. Haverá uma agitação muito maior das partículas ali dentro do recipiente. Se você resfriar esse gás dentro do recipiente, as moléculas vão se movimentar de maneira muito mais lenta dentro do recipiente. Graficamente, nós temos aí, não é, a relação do volume pela temperatura. Aumentando-se a temperatura, aumenta-se o volume. Duplicando-se a temperatura, duplica-se o volume, porque a nossa pressão ela se mantém constante. Essa é a transformação isobárica. O terceiro caso de transformação gasosa que nós vamos observar aqui é a transformação isocórica, ou lei de Charles. Costuma-se chamar transformação isocórica, transformação isométrica ou transformação isovolumétrica. Ou seja, tem essas formas de você representar. Você pega um livro didático, você pode encontrar uma dessas denominações para a transformação isocórica. Também é conhecida como transformação isométrica. É a transformação na qual o volume V do gás ele se mantém constante, variando sua pressão e a sua temperatura. Aí nós temos a seguinte relação matemática. Pressão 1 sobre temperatura 1, no primeiro estado do gás, igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Observe que o volume ele não aparece porque ele se mantém constante. Com o volume sendo mantido constante, a pressão exercida pela massa do gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Ou seja, nesse caso aqui, você aumenta a temperatura ou diminui a temperatura, a relação com a pressão vai ser diretamente proporcional, sem esquecer que o seu volume vai permanecer constante. Observe o gráfico ao lado. Nós temos a relação entre a pressão e a temperatura. Você tem ali uma temperatura de 100 graus Celsius. A tua pressão é 3 atm, 3 atmosferas. Se a temperatura passa para 200 graus Celsius, a tua pressão vai passar para 6 atm. Se você triplicar a temperatura, você vai triplicar a pressão, mas o teu volume, o volume do gás, ele vai permanecer constante. Bom, vamos exercitar um pouquinho então aqui as transformações gasosas aqui dentro, né, das nossas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E aí nós temos aqui um caso muito interessante para ser observado. O gráfico abaixo
ele representa um processo cíclico, ciclo, a que é submetido um gás. Veja, eu tenho aí o eixo volume-temperatura, e aí nós observamos que essa relação do gás está sendo representada nesse triângulo, em que eu tenho o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Analise-o. A opção aqui aparece a correspondência das etapas numeradas de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1, com suas respectivas denominações, é quem? Então nós temos aí, letra A, isobárica, adiabática e isotérmica. Isovolumétrica, isobárica e isotérmica. Isovolumétrica, isotérmica e isobárica. Isotérmica, isobárica e isovolumétrica. E ainda, isovolumétrica, isobárica e adiabática. Então, observe com clareza aí e com muita tranquilidade o gráfico que você vai encontrar a resposta. Processo de 1 para 2. Observe que no eixo aqui do meu volume, o volume ele se mantém constante por toda a variação da temperatura. Então, quando o volume é constante, a transformação gasosa aqui envolvida é qual? Transformação isovolumétrica. Anota aí no seu caderninho. Então, de 1 para 2, isovolumétrica. De 2 para 3, perceba que a temperatura ela permanece constante. Com a variação do volume, a temperatura permanece na mesma posição, ela não varia. Então, quando a temperatura é constante, nós temos transformação isotérmica, como o segundo ponto aí. E o terceiro caso, de 3 para 1, você percebe que há uma relação diretamente proporcional do volume com a temperatura. Aí a minha pressão ela vai ser constante. Então, vai ser transformação isobárica. Eu pergunto para você, qual é a alternativa correta então? Isovolumétrica, isotérmica e isobárica? É a alternativa C, ok? Vamos para uma segunda questão. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido a 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será de quanto? Então veja, nós temos aí as alternativas. Nós temos os dados. Né? Você percebe que, como a minha pressão ela é constante, então eu tenho transformação isobárica. Então, quando eu faço a aplicação dos meus cálculos, eu tiro aqui os dados, eu tenho volume 1, 12 litros, temperatura 1, 293 Kelvin. Temperatura 2, 302 Kelvin. Volume 2, eu quero saber qual é. A alternativa correta aqui depois dos cálculos, 12,37 litros. Ok, gente? Bom, e um terceiro caso, um frasco fechado contém um gás a 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 3 atm. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 227 graus Celsius, qual será a sua nova pressão? Mantendo-se constante o seu volume. Então, volume constante, nós temos transformação isovolumétrica. Qual vai ser, então, a minha pressão? Então, veja, vamos tirar os dados aqui. É muito importante observarmos com clareza os dados da questão. Temperatura 1 que foi dado, 27 graus Celsius. Você passa essa temperatura para Kelvin. Então, nós temos 300 Kelvin. Pressão 1, 3 atms. Temperatura 2, 227 graus Celsius, passa para Kelvin, dá 500 Kelvin. Qual é a minha pressão 2? Então você aplica na minha expressão matemática, faz as substituições dos dados e você vai ter aí uma pressão 2 de 5 atms. Alternativa D. Ok? Bom, resumindo, do ponto de vista teórico, podemos dizer que o entendimento do papel dos gases foi e é muito importante para a compreensão das reações químicas. Então nós temos a transformação isotérmica, em que a temperatura é constante, varia a pressão e o seu volume. Temos a transformação isobárica, em que a pressão é constante, varia a sua temperatura e o seu volume. E temos a transformação isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, em que nós temos o volume constante, a temperatura e a pressão, elas são variáveis. Gente, quero deixar para vocês aqui uma atividade para casa.
exercício com gabarito, vocês podem estar acessando para aprimorar os seus conhecimentos. Observem a plataforma Eduque para que vocês possam estar buscando, né, essas informações para o seu conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e possam estar aprofundando seus conhecimentos sobre as transformações gasosas. Um abraço para todos. Tchau.